Bom dia a todos, eu espero que todos estejam bem. Eu gostaria de conversar com vocês hoje um pouquinho sobre um aspecto que às vezes não é tão evidente no mundo da tecnologia, que é o capital humano, ou seja, as pessoas profissionais, e também como ela reflete a competitividade das organizações, né? O alinhamento de objetivos, tanto individuais como coletivos. E aproveitando, falando um pouquinho sobre mídias imersivas, ou metaverso. Então, vamos começar. Eu deixo aqui rapidamente o meu currículo, não quero gastar muito tempo de vocês falando de mim, que acho que é mais interessante falar do tema. E, basicamente, queria começar, então, com uma pequena, vamos dizer assim, provocação, porque tudo isso vem de alguns anos, algo que está muito evidente na boca da mídia e na cabeça das pessoas, que é a transformação digital. Mas o que é e para que serve a transformação digital? Se nós não contextualizarmos e entendermos do que estamos falando, pode ser que não haja uma compreensão muito boa. É interessante também entender como ela afeta mercados, ou quais mercados são mais ou menos afetados, e qual é o impacto direto, tanto, como dizia, nas empresas, nas pessoas e até em instituições. Nesse momento, eu posso propor, então, que nós contextualizemos que a transformação digital é a adoção da tecnologia digital que transforma os processos e as práticas da organização, dos grupos da organização, que a gente pode delinear por vários aspectos, por exemplo, raça, idade, background de estudos, posição na empresa e etc. E até mesmo o indivíduo, que tem sua percepção individual, tem sua percepção pessoal do que a transformação digital acarreta para si, para a sua realidade, e em relação, né, aos seus pares. Aonde, segundo algumas pesquisas recentes, essa transformação mais impacta, de 2021 para cá, são os mercados de saúde e laboratórios farma, o varejo em geral, que não é uma surpresa para muitos, educação, que é a minha área, né? É uma área que eu estou já há mais de 10 anos investindo e fazendo algo que talvez promova conhecimento, e serviços profissionais em geral. Nós vamos entrar um pouquinho mais nisso daqui para frente. E a aplicação dessa transformação digital tem por princípio, o objetivo dela é existir, às vezes nem é uma escolha, ela ocorre, né, como nós vimos na pandemia, aumentar a eficiência, o valor percebido e a tecnologia, como ela é usada e aproveitada, como ela gera benefícios hoje para sempre melhorar incrementalmente. A partir desse entendimento em comum, nós podemos até comentar sobre o que é que está acontecendo, como é percebida a transformação digital, o que e onde ela ocorre, né? A maioria das empresas, ela realmente acelerou os seus esforços de imersão e a adoção de transformação digital na pandemia. Muitas empresas, elas acreditam, sim, a transformação digital é uma realidade, ela nos impacta, mas não estamos preparados, ou não estávamos preparados, né, de repente, nessa catalisação que a pandemia trouxe. Mesmo havendo benefícios reconhecidos, muitas empresas não foram atuantes, não conseguiram implementar linhas estratégicas que realmente utilizassem dessa transformação digital, dessa nova aplicação de recursos, de tecnologia e de processos para melhorar o seu desempenho e para crescer. Então, nós podemos dizer que, pelo gráfico dado, que a partir de 2015, progressivamente, há sim um reconhecimento da importância das mídias digitais, dos processos de tecnologias implantados nas empresas. E nós vamos entender que não é só a empresa que vai adotar isso, mas também em todos os seus níveis, né? No meso, que a gente chama de gerência média, ou os grupos, ou departamentos, e até no empregado, no indivíduo, no profissional, que precisa também reconhecer benefícios, né, para que realmente essa transformação seja sustentável. Nesse ponto, a maturidade digital, que já existia em algumas empresas antes do Covid, ou seja, ela já havia investido, já estava num caminho em que a transformação digital, por assim dizer, já estava modificando e implementando novos processos na empresa,
ela permitiu que, durante a pandemia, que houve uma catalisação forte desse efeito, elas conseguissem surfar essa onda com mais facilidade ou menos obstáculos. No mesmo modo, apesar de reconhecermos, então, que há um grande benefício financeiro até para o sucesso da implementação da transformação digital e também do desempenho dos processos que a empresa gera, muitas empresas, progressivamente, de acordo com o gráfico, não conseguiram praticamente aproveitar isso. E aí nós notamos que, de 2015 para frente, o número de empresas que admitiu não ter conseguido um bom desempenho cresceu, apesar da necessidade reconhecida da transformação digital ser um fator de competitividade. Mesmo aquelas que conseguiram, basicamente estabilizaram. Então, elas continuaram fazendo, ou continuaram seguindo seus processos que já haviam começado, mas não foram grande maioria. E quais são as áreas? Nós vimos comentado os principais mercados que hoje, ou no mundo, né, em geral, e vamos falar um pouquinho do Brasil, são afetados ou são mais impactados pelo que a gente chama de transformação digital. A começar pelo varejo. O varejo, claro, houve um enorme crescimento a partir da pandemia. Mas, puxa, Matias, várias lojas fecharam. Sim, a transformação digital permitiu que, se fechamos algumas portas, abrimos outras. E nós já havia no Brasil um comércio eletrônico, o e-commerce, e muito também do m-commerce, que é o comércio eletrônico móvel, bem estabelecido, bem estruturado, tanto na área de logística, como na área de sistemas, como na área de pagamentos. Porque nosso sistema bancário digital já é bem sofisticado, até em comparação com países que nós chamamos de maduros, né? De qualquer modo, a transformação digital amplificou os efeitos de plataforma, né, com uma crescente fatia do mercado, que é dominada, de certa maneira, por gigantes. Então, nós estamos falando de Alibaba, de Amazon, de Shopee, e essas grandes marcas que realmente entraram na preferência do público em geral. Dessa maneira, olhando também para um outro mercado, o de laboratórios farmacêuticos, o que realmente move esses laboratórios é o fato da medicina e a tecnologia médica estar se desenvolvendo também, né? A pandemia ela impulsionou serviços que tratam de diagnóstico e tratamentos. Por exemplo, quando se faz um laboratório. Vamos imaginar, todos aqueles, eu que, né, com essa cara branca, estou sempre usando algum tratamento médico ao longo do ano, né? É uma coisa preventiva, hoje é o tom da medicina. Mas antes eu tinha que mandar vir um exame com um papel, um laudo, por chegar no correio e perdia. Hoje em dia, não. Não é que a informação não vem mais para mim. Nós vamos ver isso como isso é importante. Eu é que vou acessar a informação. Ela está disponível para mim, para outros stakeholders, que são, por exemplo, o meu médico ou as pessoas que estão à minha volta, né? Hoje, quando falamos de Covid, hoje nós temos que pensar também não só em nós mesmos, mas no nosso entorno, né? Na nossa comunidade próxima. E no Brasil e no mundo, health techs, como nós chamamos as empresas de desenvolvimento tecnológico para a medicina, elas cresceram. Algumas citadas no Brasil são essas, a Neuromed, a IA, SafePill, Switch. São empresas que, notadamente, aumentaram. Mas como é que nós medimos esse crescimento? Porque essa informação não está disponível tão fácil. Mas o que é notável é que investimentos de capital de risco, os anjos de investidores, né, na área de biotecnologia e farmacêutica, estão colocando dinheiro. Se eles estão colocando dinheiro é porque alguma coisa boa está acontecendo aí. É uma medida, um termômetro que nós podemos usar para analisar o crescimento desse setor. Dessa forma, outra área que também cresceu, e acho que faz sentido para a maioria das pessoas, né, é a aprendizagem mediada por tecnologia, na educação privada e na educação pública. A pública é muito mais lenta. Infelizmente, nós temos esse problema crônico no Brasil, porém, o potencial está demonstrado, né? É uma questão apenas de organização, e o Covid ele realmente catalisou esse efeito que já vinha sendo desenvolvido. Havia progressivamente um aumento do ensino à distância, até por corte de custo, racionalização de recursos, e isso simplesmente explodiu, porque antes era uma opção, e em seguida, no Covid, virou uma necessidade, né? A mesa virou, e vemos que agora a tendência é justamente não abrir mão
desse momento, desse aprendizado, dessa nova experiência que institucionalizou práticas, que agora é um ensino híbrido, um modelo híbrido ou um modelo combinado, né? Assim como nós vemos o mesmo reflexo no ambiente de trabalho. Existe uma discussão enorme sobre o retorno ao trabalho, porém com um modelo híbrido, um modelo muito mais flexível. E nós aprendemos como isso é bom, como isso é prático, como nós ganhamos e melhoramos a nossa qualidade de vida e de trabalho, e é difícil abrir mão disso hoje em dia. Claro, em alguns setores isso não é possível, em outros setores é uma questão de conversar. E é sempre uma discussão muito grande e interessante sobre em que tipo de setores ou em que níveis de trabalho, que cargos, isso afeta mais ou menos. E aí ainda estamos falando da transformação digital. Novamente, o capital de risco comentou no setor, ou seja, investidores, né, apostando em tecnologia para a educação, e no primeiro trimestre de 2021 foram investidos mais de 60 bilhões de dólares. No Brasil também há unicórnios de edtechs, né, como a gente chamava, como o Descomplica, o Brain Academy, o Unidu, e outras iniciativas que, melhor ou pior, né, ou relativamente falando, conseguiram desenvolver esse mercado. Finalmente, nós vamos falar até de uma área mais ampla e difícil de categorizar numa caixa só, que são os serviços profissionais. E eu prefiro colocar uma referência relativa sobre crescimento e diminuição, né, aumento e redução de alguns serviços, ou da referência de alguns serviços causados pela tecnologia ou pela transformação digital, onde, por exemplo, nós falamos de serviços profissionais de tecnologia, por incrível que pareça, eles caíram. Mas nós estamos falando, basicamente, de serviços gerais, usando tecnologia que estava pré-estabelecida e não necessariamente está focado em plataformas online, né? Então, serviços que dependiam da presença física, por exemplo, como desenvolvimento de redes, LAN e outros serviços, eles tiveram suas dificuldades de logísticas, como todos os outros. Os serviços financeiros, as fintechs, que já eram muito desenvolvidas, são cases, né, aqui no Brasil, elas permaneceram basicamente da mesma maneira. Talvez a movimentação de investidores tenha aumentado e depois caído, é uma questão muito mais macroeconômica, mas os serviços são estáveis. Claro, o turismo, estamos falando de hotelaria, né, de serviços de recepção, de hospitalidade, eles, com a pandemia, caíram, obviamente, tudo fechou, e estão voltando aos poucos. E, ao mesmo tempo, nós estamos falando de entretenimento na mídia para cinemas. Cinemas é outro caso emblemático de que, realmente, por causa da pandemia, fecharam todos e já podemos até comentar, eu vou colocar uma reflexão para nós, em que já não estavam indo muito bem, até porque hábitos de consumo de entretenimento já haviam mudado. É muito emblemático falar de tecnologia e falar de entretenimento. Em contrapartida, muitas empresas ou conglomerados, né, nesse fluxo de processos e valor, na mídia, streaming, TV a cabo e a internet como um canal para isso, cresceu amplamente. Obviamente, nós estamos agora falando dos canais de streaming que substituem o TV a cabo, e a TV a cabo já estava batendo nos cinemas. Então, é algo que vem de mais de 10 anos, até mais, e nós estamos vendo saltos maiores em ciclos mais curtos, o que é interessante. Em seguida, o transporte aéreo de passageiro, claro, por causa do turismo, ele reduziu, mesmo com o turismo profissional, né, de executivos. Em contrapartida, quando falamos de transporte terrestre de curto e médio alcance, por exemplo, rodovias, ferrovias, ele cresceu. Por quê? Porque o comércio eletrônico amplificou, agora puxou a necessidade de um trabalho de logística, de entrega, de compras de produtos mais sofisticados. Tanto que, no comércio eletrônico, um dos fatores principais para a escolha de um produto, e a competição é acirrada, né, na plataforma digital, não é tanto apenas o preço, mas a conveniência, ou seja, o prazo de entrega e a confiabilidade embutida nesse serviço. E, finalmente, falamos, então, de varejo. Varejo, como e-commerce, de novo, os grandes players estão crescendo. E os serviços profissionais, no caso falamos de varejo antes, mas aqui estou falando dos serviços profissionais que apoiam o varejo. Então, os marketplaces online, nós falamos de Mercado Livre, por exemplo, apenas para citar um exemplo muito conhecido, em que o conteúdo é dado por vendedores individuais, mas a plataforma
suporta isso com sofisticação, tanto para o comprador numa ponta, como o vendedor na outra. Então, é uma plataforma que faz encontros, por assim dizer, de matchmaking, de fazer as coisas acontecerem, colocando as pessoas certas juntas no momento certo, nas melhores condições possíveis. E tudo isso é um exemplo de transformação digital. Voltando para aquele tema do cinema, né? Só para a gente entender como o fluxo do negócio determina muito como a transformação digital ela ocorre, ela acontece, ela permeia os mercados e os indivíduos. Né? Antigamente, na época que cinemas era a primeira opção para entretenimento, o deslocamento físico era do indivíduo. As empresas elas comunicavam de maneira massiva, por mídia de massa, todo o conteúdo relativo a isso. Então, você tinha um anúncio na televisão, ou você via no jornal, e era algo assim, um tiro de canhão para todo mundo. E o deslocamento, o tempo e o custo era das pessoas irem ao cinema fisicamente, e o valor era definido pelo valor de compra, pelo custo, né, do bilhete de entrada. E é um fluxo único, de sentido único. Você produz, você distribui, você mostra e as pessoas consomem. Isso morria. Agora, dessa maneira, o que acontece? Havia uma miopia para as diferentes expectativas, porque nós podemos dizer que o consumidor é um só. Então, nós temos grupos consumidores, consumidores individuais, consumidores com perfis e expectativas diferentes, e, ao mesmo tempo, tecnologia. Quando a gente fala de transformação digital, a coisa que me vem à cabeça é aquele velho e bom cinema 3D, que parecia uma coisa bacana, mas era mais uma tendência, um modismo, porque não se sustentava. Depois de ocorrer, a novidade, o efeito novidade passa, e isso não se sustenta, porque não há uma continuidade ou um crescimento dessa tecnologia. Isso é justamente o que a tecnologia da transformação digital, nas transformações digitais, ela continua crescendo e se desenvolvendo de uma maneira iterativa com o consumidor. Então, não é sustentável, e já não era um modelo sustentável antes da pandemia. Já se falava de salas de cinemas enormes, com custo fixo muito alto, vazias, né, com baixa tendência. E nesse modelo, então, mudou agora para o contrário. Agora, a empresa que vai para o consumidor, de uma maneira com uma experiência muito individual, e a experiência que gera valor, né, e o ciclo de valor, ele gira em torno do usuário, tanto em produção ao vivo, como nós estamos fazendo aqui, e como a produção que depende de grandes empresas, que é o streaming, que fazem as séries, os filmes, e transformam, né, e criam essa transformação com várias saídas diferentes. Isso é muito mais interessante. E, é claro, é um caminho sem volta. Nesse momento, eu estou falando agora de alinhamento de expectativas. Os usuários já podem ser atingidos e satisfeitos individualmente, segmentados de uma maneira muito mais eficiente. Eles consomem, inclusive, em vários dispositivos ao mesmo tempo. Então, você começa assistindo na televisão, na Smart TV. Aí depois você passa, num outro momento, no computador e continua assistindo no ponto que parou e termina mais tarde no seu celular. Ou consome com material correlato, né? Se tem um filme, tem um making-of, tem um especial sobre os atores, tem outros assuntos que são consumidos em conjunto. Então, é um outro modo de consumir muito interessante. A tecnologia, ela entra, ela se estabelece e ela é permanente, ela é incremental. O consumidor não abre mão dessa tecnologia porque ele está sob controle dela. Desculpe, a tecnologia está sob controle do consumidor, o contrário. Antes, nos cinemas, quem controlava a tecnologia era o intermediário, era o fornecedor. Agora é diferente. E aí nós já estamos puxando um ganchinho para o metaverso, né? Com novas mídias que mudam um pouquinho o foco e a maneira de consumir. E aí eu coloco alguns cases rapidamente para nós, e nós vamos fazer um teste aqui, né? Se realmente vamos conseguir passar esse vídeo. O primeiro case chama Big Screen Entertainment. É um aplicativo que é de realidade virtual, onde todo esse consumo, toda essa mídia, pode ser vista num ambiente simulado, e até de várias maneiras, muito interessantes. Vocês vão ver aqui, se eu conseguir passar, simulando um cinema. Para aqueles saudosistas que gostariam de ir ao cinema, hoje não precisam sair de casa para ter essa experiência, porque a experiência é o nome do negócio. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver se vai entrar. Ok.
Vamos lá. Welcome back, ladies and gentlemen. It's half 2 of Dust 2 between. Is an essential part of game design. There's a pipeline. Ok, eu espero que vocês tenham conseguido assistir esse teaser, né, sobre esse aplicativo. E aí o segundo caso que eu coloco é justamente... Só um a tecnologia às vezes pega a gente, né, desprevenido. E o segundo case que eu coloco aqui justamente é para varejo com mídia digital, que a gente chama de realidade aumentada. Outra era a realidade virtual, né, em que você entrava no mundo imersivo, simulado. Aqui você faz uma camada de realidade virtual em cima da realidade física. Então, vamos dar uma olhadinha rápida nesse modelo, que hoje, incrível que pareça, não precisa de um óculos especial, algo sofisticado, mas no seu smartphone, a realidade aumentada já está muito difundida. E você já tem na mão, no bolso, um dispositivo de metaverso, ou para acessar uma das realidades, um dos ecossistemas do metaverso. Eu vou colocar no local, deixa eu só mudar aqui a tela, e vamos lá. Okay, so I'm at the front of the store. I'm going to search for milk. So now it shows me a map of the store, it shows me where the milk is, it zooms in on where I am, and then if I hold the phone upwards, I get augmented reality. We're using AR to understand where you are and to guide you every step of the way. Next, when you walk into the store with a full shopping list of items, we'll reorganize it to be in the right order so you can find everything that you need. So people love using the camera to get around and to find the essentials, but we've taken the precise location from AR and we've brought it to a new interface, the compass. If you bring the phone up again, you're back in the camera. We're making it really easy to get started, so your local store can integrate this and then they can give you this new shopping experience. Magic. Viu, pessoal, uma coisa bem interessante realmente, em que nós temos aqui um exemplo, né, de como isso funciona. E, finalmente, vamos falar agora de serviços profissionais voltados a treinamento e desenvolvimento do capital humano, que é um pouquinho o nosso tema, né? Então, eu tentei nos aproximar desse assunto devagar. E aqui nós temos um pequeno extrato de um documentário de uma empresa muito conhecida, Pricewaterhouse, que é uma das grandes consultorias mundiais, que faz uma análise sobre a importância dessas novas mídias e os benefícios extras que elas trazem. De novo, transformação digital, agora falando de mídias imersivas, do que chamamos de metaverso, né? E bem interessante também como isso já é algo que está muito bem estruturado em diversos mercados. Vamos lá? Eu vou colocar isso agora com vocês aqui. Vou tentar colocar um subtítulo automatizado para facilitar o entendimento, mas depois eu posso passar todos esses links e facilitar, né,
que as pessoas possam assistir de novo com mais calma, que é muito rápido, né? E, claro, existem outras opções. Acho que agora vai dar certo. Vamos dar uma olhadinha rápida sobre isso. Reality is fundamentally changing training as we know it. Learners in VR are more confident than learners in traditional training methods. It's like actually learning on the job, but you just happen to be in your bedroom or in your office. Business leaders are telling us that the demands for talent and the need to train and upskill their employees are higher now than ever, and the budgets are shrinking. We have conducted a study on virtual reality learning. We found learners in VR required less time to learn. They had higher emotional connection to the content, higher confidence, and were less distracted during the training. The ability to put someone in an immersive headset, there's no multitasking, they're focused. The content can now be richer. Virtual reality is faster, so you actually can save money and time of your employees. You can train a tremendous amount of content in a much shorter period of time. VR training isn't just for hard skills. We can actually use it for soft skills. How to be a better leader, how to have more empathy, how to be better with diversity and inclusion. You can learn all of these in virtual reality. From computer-based training to virtual reality, it's an exponential step. It is so exciting. Ok, pessoal. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. E vamos então falar um pouquinho o que é esse metaverso, né? A Carol perguntou o que é o metaverso. Então eu vou contar para vocês o que, na minha opinião, o metaverso é, ou melhor, o que ele não é. Opa, o que será isso? E quando é que o metaverso ocorre? Na verdade, ele já está ocorrendo, ele já ocorre desde 96. 1996, se nós falamos de realidade virtual, quando isso começou a ser estudado e apresentado, talvez em alguns segmentos mais B2B, mas hoje em dia ele está, como outras tecnologias, né, se projetando em cima do mercado aberto. Então, ele está no presente desenvolvendo, mas ainda está no futuro, porque nós vamos entender que o metaverso, fazendo um spoiler, não é uma coisa, um monolito, como nós vemos aqui na foto, mas ele é, na verdade, uma série de ecossistemas que estão em convergência. E onde o metaverso ocorre? Em múltiplas interfaces, como nós vimos nos exemplos, os cases que eu passei, tanto 2D, vamos falar de smartphones, ele é uma ferramenta que, se alguém lembra de alguns anos atrás, a febre de Pokémon Go, em que você encontrava Pokémons pela tela do seu celular, isso já é realidade aumentada, o que é um elemento ou um ecossistema dentro do que a gente chama de metaverso, que é um nome que a mídia usa apenas para comunicar informações de maneira mais rápida. Agora, se quem não usa Instagram hoje, coloca aquele filtro bacaninha, com uma orelha, um chapéu, um óculos, isso também é metaverso, porque a realidade é aumentada, é uma camada virtual em cima de uma imagem ou de uma transmissão real. E outros modelos são pertinentes, né, de diferentes tipos, dependendo muito de quem usa, o user, e outras tecnologias que nós vamos ver, como, por exemplo, inteligência artificial, que agilizam e dão mais valor, mais pertinência a cada uma desses mercados, dessas tecnologias, desses segmentos. E aí nós vamos falar, então, o que é o metaverso? É um agrupamento de sistemas que estão em formação, estão em confluência. Então, nós estamos vendo sobreposições cada vez maiores. Por que ele já está presente, mas está no futuro? Porque algumas dessas tecnologias, algumas desses ecossistemas já estão maduros, já estão estabelecidos. Por exemplo, smartphones, Instagram, filtros. Porém, outros, como na foto, nós vemos um modelo que está sendo desenvolvido e testado no mercado de holografia. São redomas de vidro onde você vê imagens reais em volta dela, você gira em volta dela e parece um filme de ficção científica, mas isso já existe. Ou então vamos falar dos segmentos onde a transformação digital pelo metaverso ele é aplicado. A robótica, desenvolvimento de sistemas industriais, como na foto aqui nós vemos, né? Cada um tem o seu rito, o seu ritmo, sua particularidade, as dinâmicas específicas que o mercado vai impor à absorção dessa nova ou adoção dessa nova tecnologia ou sistemas. E aí vamos entender o metaverso, o que ele é e como ele ocorre. As características que
que podem ser utilizadas em qualquer plataforma que a gente diz nessa categoria metaverso ou mídias imersivas, é que ele é permanente ou quase permanente. O que é permanente? É algo que eu estou tão imerso que eu não consigo ver outras coisas. Agora, na tela, por exemplo, não é imerso, não é imersivo, porque vocês estão olhando para mim numa tela, só que a tela tem um enquadramento. Fora da tela tem outras coisas. Se o seu gato na casa passa, ele te atrapalha e você perde o foco. Se alguém te chama, o telefone toca ou sai alguém correndo atrás, não é imersivo. Então, existem vários, vamos dizer assim, sinais que prendem a sua atenção ao mesmo tempo. Dentro do que a gente chama de mídia imersiva, é tão concentrado, mesmo num smartphone, que é 2D, em que você está tão concentrado que você entra dentro do conteúdo. Ele é ubíquo, quer dizer, ele está presente em qualquer lugar ou acessível a qualquer lugar, então é uma questão de controle e acesso. E ele é interativo, não é passivo. É algo que aqui, por exemplo, ainda é algo que a gente pode dizer, não é mídia imersiva, porque eu estou conversando e vocês estão assistindo. É relativamente passivo, né? Ou nunca absolutamente uma coisa ou outra, mas, por princípio, mídias imersivas são muito interativas. Então, quem assiste faz parte de criar o conteúdo. E, é claro, como nós conversamos, ele vem de uma sobreposição de sistemas, como vemos aqui nesse quadro, vou explicar rapidamente, e ele é multilayer. Eu posso colocar uma combinação de diferentes tecnologias, diferentes conteúdos imersivos, AR, VR, XR, essa sopa de letrinhas que a mídia já está apresentando para vocês. Nesse quadro, eu apresento, então, um exemplo dessa sobreposição de sistemas. Na base do metaverso existe a internet. E a internet móvel, então, é parada pelo sistema de 5G. As ferramentas, os motores, as gasolinas, os fusíveis, para usar um termo que é da minha época, que é a infraestrutura, né, essa camada de infraestrutura, como a indústria de hardware e software, as tecnologias para desenvolvedores, blockchain, Web 3D e outras, né, inteligência artificial, machine learning, eles transformam essa base, esse conteúdo, esse motor, em algo mais sofisticado e sempre fazendo crescer. E essas tecnologias já existiam. Elas apenas estão agora suportando novas saídas, que a gente chama de metaverso. Aí nós temos o conteúdo. O conteúdo, hoje, nós já tivemos mais de 10 anos de uma participação ativa em mídia social. E esse elemento, essa prática do consumidor construir o seu próprio conteúdo, ele é refletido no metaverso. Então, ele só existe se estiver gente dentro. Exemplo para vocês, procurem na mídia que a febre, né, que nós tivemos recentemente de comprar terras virtuais, tem um problema. Ninguém está lá. Você entra numa terra virtual, você compra e está vazio. Por quê? Porque falta gente. Se não tem consumidor participando, não tem efeito. Isso nós já vimos em plataformas que não são do metaverso, mas a lógica é a mesma. LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsApp. O que adianta ficar lá conversando com você mesmo? Não é? E, finalmente, o metaverso real, que está centrado na experiência do usuário. Enquanto você não experimentar isso, e hoje em dia a maioria dos dispositivos está muito acessível, você não realmente vai incorporar, internalizar o que é o metaverso, ou o que é participar de uma mídia imersiva. Então, a experiência do usuário aqui é a chave central para o sucesso dessa nova tendência. Presente já. Finalmente, onde? Eu posso apresentar de N maneiras, mas isso é um modelo interessante em que mapas das empresas e dos segmentos, seus consumidores, já pode ser dividido por com blockchain e sem blockchain. O que é isso? É todo aquele sistema automatizado de inteligência artificial e segurança que promove saídas e ofertas que a gente chama de mídias imersivas. Então, isso daqui é um modelo de 2021. Em 2022 já está muito mais distribuído. Né? Com realidade virtual, então a gente vê realidade virtual como isso é o metaverso. Não é só isso. Vocês veem que tem uma concentração grande em aquilo que nós não chamamos de realidade virtual necessariamente. Outras saídas, outros outputs e também outras camadas. Basicamente, as plataformas ainda são o que a gente chama de discretas. Elas são semi-independentes, porém, elas permitem que o acesso ou o uso dos serviços seja feito por múltiplos dispositivos. O consumidor ainda tem experiências que são isoladas uma das outras, porém a tendência, então, no presente e no futuro, é que haja uma transposição muito mais suave e fácil entre as plataformas. Existem empresas e organizações que estão desenvolvendo protocolos para isso.
E, é claro, toda a tecnologia de blockchain, inteligência, permeia essa base e sempre faz com que ela cresça. E aí, vamos olhar então para os drivers. O que é que faz o metaverso ficar interessante? Primeiro, ele não tem uma presença física determinada, ele é espacial. Ele é irrestrito, você não tem limites para o metaverso. Você pode fazer ele escalar de uma maneira progressiva e sem custo adicional. Né? O custo é de iniciar, não de progredir. Ele tem baixa rivalidade. O que quer dizer isso? Eu não preciso optar entre consumir uma coisa dentro do metaverso ou fora dele. Na verdade, eu consumo sempre em todos os locais, progressivamente ou alternadamente. Então, o consumo é centrado no conteúdo e não na mídia em si. Ela apenas otimiza esse consumo. Ele é interativo, então, só vale a pena se eu puder contribuir ou colaborar ou partilhar esse conteúdo. Ele recombina com facilidade. Eu posso criar conteúdos que vão se adaptar com facilidade, porque é tudo digital, em outros ambientes. Ele é simultâneo, ele ocorre tanto fora de linha, né, se eu estivesse assistindo um vídeo, como agora, ao vivo. É flexível e ele atende tanto entretenimento, que, digamos, é a primeira impressão, a primeira visão que nós temos, de dizer, isso é diversão, isso é joguinho, mas, na verdade, ele tem um aspecto social muito forte, vem do nosso uso de mídia digital em mídias sociais, né, em plataformas de mídia social, e hoje em dia já existem dados dizendo que em muitos mercados o metaverso não é mais para jogo, porque era a porta de entrada, agora ele é usado para trabalho, para cultura, para aprendizado. Então, realmente, nós passamos rapidamente para aquilo que já existia e nós ampliamos as plataformas que nos mercados que nós vimos já estão desenvolvidas para novas mídias. Então, é uma nova maneira de fazer o que já estávamos fazendo. E aí eu digo, bom, então o metaverso ele pode ser chamado de metaverso como serviço, porque ele é consumido e o custo de consumo, tempo, dinheiro, recursos, é proporcional ao mesmo. Ele começou no B2B e ele foi para o B2C, agora está crescendo de novo no que a gente chama de ambiente de trabalho, muito relevante para todos os profissionais que trabalham nesse mercado, mercado de tecnologia, e os profissionais cujo trabalho, isso é importante, são impactados pela tecnologia. Então, o foco hoje está nas plataformas, tudo é online. Os mercados diferentes têm perspectivas diferentes, mas todos confluem na mesma direção, a adoção massiva. De novo, não são mais jogos, mas que eram a entrada, mas tem novas aplicações. E aqui nós vemos nesse quadro, nessa informação, que, claro, as novas gerações mais recentes têm uma tendência a adotar isso com muito mais facilidade. Porém, nós vemos que outras gerações estão entrando junto também, porque elas acham o seu nicho, elas acham a sua necessidade e o seu valor. Cada um proporcional, não existe o certo, não existe o errado, existe o adequado. E o valor é sempre cocriado, ele só existe porque o consumidor é um participante ativo. Dessa forma, vamos então finalmente falar do nosso tema, ou fizemos todo esse setup para falar de pessoas, porque no final, o metaverso ou qualquer outra tecnologia só existe porque pessoas estão envolvidas, estão, vamos dizer assim, investidas em criar o seu valor. Então, nós temos um problema hoje nos mercados de trabalho, foi até comentado por vocês, né? Com outros assuntos, outros pockets, que existe o que a gente chama de a grande resignação, que é a demissão voluntária, recorde no Brasil e no mundo, onde, desde 2019, 1 a cada 5 profissional deixa o seu emprego, que é muito maior do que os anos anteriores. E dinheiro, claro, é uma das principais razões, né? Mas o efeito disso, para quem não vê a diferença ainda, eu vou explicar, tem também aquela que é o desistência silenciosa, o quiet quitting. Que é isso? Eu não deixei meu emprego, porém, eu não faço nada além do absolutamente necessário para justificar a minha presença no meu salário. Então, isso mostra que tem um engajamento muito menor. E é um problema do quê? Do empregado? Não, é da empresa, é da liderança. Porque hoje, para ter competitividade, é preciso catalisar, energizar os seus empregados e os seus colaboradores. E muitas vezes, em alguns países como o nosso, onde existe um custo muito alto de fazer negócios, isso pode ser uma grande barreira. E aí tem um framework de análise que chama, então, grande atração e grande atrito, para determinar a seleção. Nesse ponto, o atrito é justamente a incompatibilidade das condições de trabalho, das expectativas geradas no trabalho ao profissional. E em TI, isso é bastante evidente, né? Focando em carreira, salários, perfil na empresa,
crescimento, desenvolvimento pessoal e até afinidade com a visão e valores da empresa. Isso é muito importante e cada vez mais, falamos de ESG, por exemplo, né, economia sustentável, com as novas gerações, isso é relevante. Empresas, então, na América Latina estão aumentando significativamente nos próximos anos a estratégia de marketing, por exemplo, para a imagem de marca, como a empresa se projeta, como ela cria atratividade. E um dos fatores para isso é valorizar o que os empregados já estão pedindo, que é treinamento. Treinamento contínuo, que a gente chama de educação e aprendizagem de longo prazo. Mas isso também é um desafio. Nós vamos ver que a questão toda não é o que eu vou treinar, mas é como, quem controla, quem escolhe e por que isso é relevante, no caso, na voz do empregado, para a minha carreira na empresa e no mercado. Porque com a tendência de não haver tanto CLT e o gig economy, né, que está todo mundo trabalhando em vários projetos ao mesmo tempo, o foco é o que é que eu posso me prover no mercado. E a empresa perde um pouco, ela se torna porosa para não reter tantos os seus elementos. Assim, 20, 30 anos atrás, eu não era um empregado de TI, eu trabalhava na empresa tal, eu era da empresa tal, era quase uma medalha de mérito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu estou em várias empresas ao mesmo tempo e a minha carreira ela é bastante colorida. Isso já é uma realidade, né? Então, atrair e reter um empregado de TI de alta qualidade é algo que já vimos pelos números, muito difícil. Tem muitas vagas abertas que não se preenchem por esse motivo. E aí, como é que você treina, então, a força de trabalho? Causando mais atração e menor atrito. Dá mais controle ao profissional sobre que treinamento é realizado e como. Como já vimos, na minha pesquisa mesmo, eu vejo que treinamentos gamificados, que é uma palavra que também se usa muito por aí, de uma maneira talvez até ampla demais, eles retêm mais atenção, criam maior interesse e dão melhores resultados. Permite que o empregado gerencie, e cada vez mais isso é importante, o seu tempo e o seu esforço. Né? Hoje temos que estar 24 horas por dia conectados, e quem é que consegue? Qual é a qualidade de vida que nós temos? Isso já está se tornando um fator muito importante. Um exemplo disso é aquela canseira do Zoom. Ninguém aguenta mais fazer 500 reuniões por dia, né, de costa a costa, e parece que está preso numa caixinha. Outro motivo porque os recursos de mídias imersivas, por exemplo, falando do metaverso de novo, puxando essa sardinha, dão novas perspectivas, combinam os ideais entre estar presente e estar virtual. A legitimização, de resultados é por que me interessa treinar? Como eu vou usar esse conhecimento novo? Como é que a empresa me permite absorver e desenvolver conhecimento com novo conhecimento? E, mais importante ainda, isso apareceu muito na minha pesquisa, qual é a visibilidade que eu, como pertencente a um grupo específico, ou um profissional daquela empresa ou do mercado, por que é que esse tipo de treinamento vai me manter bem visível ou vai melhorar a visibilidade de como eu me apresento e como eu me identifico? O feedback, porque é tudo baseado em transformação digital, também é muito contextualizado e individual. É pessoa para pessoa, então é muito rápido, muito eficiente. E, finalmente, aqui mostrando um pouquinho do meu trabalho, aqui eu fiz uma pesquisa para uma tese sobre a atitude de adotar tecnologia, no caso de treinamento, por o que a gente chama de jogos sérios digitais, ou jogos de treinamento digitais. Um dos itens, como nós vimos, que de maior relevância, que realmente impulsiona a adoção positiva, é a flexibilização do tempo, ou seja, que é determinado por maior controle e relativo à minha presença ou à minha participação no treinamento. Outros, claro, a diversão, né, o engajamento, o flow, que os jogos gamificados dão em treinamento, a capacidade de transferir esse conhecimento para o meu trabalho, ou seja, a legitimização do treinamento, que, de novo, impacta no controle, quem faz o que e quando, que muitas vezes eu tenho o objetivo como profissional de curto prazo. Eu preciso acertar, ter certas certificações, e eu não estou pensando tanto na carreira, e eu não estou interessado necessariamente na competitividade que a empresa dá. Ao mesmo tempo, a empresa tem essa visão. Eu preciso treinar tantas pessoas em tais áreas, porque eu preciso dessas pessoas trabalhando e promovendo a minha organização. Então, às vezes, é um paradoxo, porém, ele tem que ser administrado, é um grande desafio para os departamentos de recursos humanos estratégicos. E, é claro, a visibilidade. A visibilidade é um motor que influencia os outros, tanto a área social como as imposições normativas
que fazem com que eu até adotaria tal tecnologia, porém, se os meus pares não gostam, eu não vou me expor. Né? Então, a visibilidade, ou como eu quero me representar no meio em que, dos meios em que eu trafico, em que eu transito, perdão, é algo que precisa ser levado em conta. Dessa forma, eu faço um takeaway, depois de tanta coisa que eu falei, né? Espero que eu tenha passado alguma coisa interessante para vocês, é que estratégia competitiva de recursos humanos começa num balanceamento entre a forma e o conteúdo. Então, o conteúdo precisa ser relevante, precisa ser legítimo, precisa ser de interesse, precisa ser participativo. Como você entrega, é daí que vem a transformação digital, a exemplo do metaverso. E dessa forma, eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido algo bacana e fico agora à disposição.